Olá, está começando mais uma edição do TCE Notícias. Conselheiro Valdir Teis alerta para a perda de autonomia de estados e municípios em painel sobre reforma tributária durante o encontro mato-grossense de municípios. Contas de governo de 3 prefeituras são apreciadas pelo plenário do órgão de controle externo. Os detalhes agora no TCE Notícias. O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Valdir Teis, abordou a necessidade de uma reforma estrutural profunda no Brasil, em painel que debateu a reforma tributária no encontro mato-grossense de municípios. Durante o evento, o representante do TCMT apontou que a mudança causará prejuízos ao centralizar recursos na União e, consequentemente, tirará a autonomia dos estados e municípios. Entenda na reportagem. Encerrando a programação do primeiro dia do Encontro Mato-Grossense de Municípios, realizado pelo TCE de Mato Grosso em parceria com a Associação Mato-Grossense dos Municípios, o presidente do TCE, conselheiro Sérgio Ricardo, presidiu o painel que discutiu a reforma tributária. Para debater o assunto, foram convidados o secretário estadual de Fazenda, Rogério Galo, o consultor do Senado Federal sobre a reforma tributária, Ricardo Barros, e o conselheiro do TCE, Valdir Teis. O painel teve início com algumas provocações aos debatedores diante da reforma tributária recentemente aprovada pelo Congresso Nacional. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: quais cidades vão ganhar e quais cidades vão perder com a reforma? A reforma vai acontecer, tudo bem. Ela pode mudar, muda governo ano que vem, de repente acaba tudo, Galo, não vai valer nada, de repente tudo isso que a gente está sofrendo hoje, discutindo, pode passar a não valer mais, porque ela vai ser implantada em 2033. Então, eu gostaria de saber até onde, Valdir Teis, qual é o município que vai ganhar e qual é o município que vai perder. Durante o debate, o secretário de Fazenda de Mato Grosso pontuou que o Estado deve perder a arrecadação depois de implementada a reforma. Destacou os pontos principais desta reforma tributária, além dos impactos nos cofres públicos do Estado. O representante do Executivo espera que mudanças sejam feitas antes da reforma entrar em vigor. Como um Estado produtor que nós somos, e com esse novo modelo de tributação, a produção não é mais tributada no estado onde está a indústria, onde está a produção de produtos primários, e sim onde é consumido. E como a gente consome menos do que a gente produz, nós somos um estado perdedor e os municípios também nesse novo modelo. Em contrapartida, o consultor do Senado Federal para a reforma tributária acredita que medidas compensatórias adotadas para a implementação do novo sistema tributário nacional poderão amenizar o cenário mostrado pelo governo de Mato Grosso. Há elementos, há instrumentos previstos na reforma tributária para suavizar e para atenuar esses efeitos na arrecadação do estado do Mato Grosso. Eu citei 2, que é uma transição longa na repartição de receitas para os municípios e para os estados. E isso vai garantir que o crescimento econômico que é esperado em mais de 2% do PIB adicional por causa da reforma tributária, esse crescimento ele sirva para aumentar o bolo tributário da arrecadação. Finalizando as falas, o conselheiro Valdir Teis levantou o público presente ao destacar que, mais que a reforma tributária, o Estado brasileiro necessita de uma ampla reforma política. Para o conselheiro, não adianta uma reforma tributária, principalmente nos moldes desta, que foi aprovada no Congresso Federal, se a conformação política do país seguir da mesma forma. Nossa Constituição é uma Constituição cidadã bonita no discurso, mas quando não impõe obrigações, é bonita para quem quer viver de favor, para quem quer viver às custas do governo, daqueles que contribuem, daqueles poucos que trabalham. Então eu vou encerrar por aqui, porque talvez eu esteja sendo um pouco louco, mas digo o seguinte: se o Brasil não pensar em fazer uma reforma drástica de estrutura do país, o Brasil não dá certo. E essa reforma ainda, eu acho, secretário Galo, na minha opinião, não sou constitucionalista, mas ela é inconstitucional, porque ela afirma com a estrutura do país. Os conselheiros do Tribunal de Contas apreciaram as contas de governo de 3 prefeituras: Santa Terezinha, Ribeirão Cascalheira e Nova Nazaré.
Os balanços referentes ao exercício de 2023 receberam parecer favorável do plenário. Veja. Relatando as contas anuais de governo do município de Santa Terezinha, exercício fiscal 2023, o conselheiro Walter Albano detalhou alguns pontos levantados no relatório técnico. Entre eles, os gastos com o pessoal, que após revisão das contas e a defesa do gestor, ficou comprovado o cumprimento dos limites legais. Porém, o conselheiro pontuou ao gestor a necessidade de redobrar a atenção sobre esses gastos para se manter dentro da LRF. Refeitos os cálculos, considero que o município teve despesa de pessoal de 52,78%. Aqui uma pequena diferença, então, doutor Leonardo. Cumprindo assim o limite legal. Apesar de afastar a irregularidade, faço um alerta ao gestor de que, na análise das despesas, verifiquei aumento expressivo nos gastos pessoal para o exercício 2022-23, sendo necessária a adoção de medidas para equacionalizá-las dentro do limite prudencial da LRF, conforme determinações feitas em meu voto integral. No processo 8 da pauta, as contas de governo ano referência 2023 do município de Ribeirão Cascalheira também ficaram sob relatoria do conselheiro Walter Albano, que ressaltou em plenário a análise sobre o orçamento previsto e o efetivamente executado pela gestora. Na comparação das despesas realizadas com as autorizadas, constata-se uma economia orçamentária de 3,73%, e na execução orçamentária verificou-se um déficit de aproximadamente quase R$127 mil, equivalente a 0,61% da receita corrente líquida, apesar de ter sido constatado um superávit financeiro do exercício anterior de 2,29 milhões. Ainda assim, o relator salientou que o município, apesar do equilíbrio financeiro, precisa reforçar as políticas de gestão fiscal, visto que os recursos disponibilizados estão muito ajustados, mantendo o voto pelo parecer prévio favorável à aprovação das contas de Ribeirão Cascalheira 2023, com recomendações. Já relatando as contas do município de Nova Nazaré, o conselheiro destacou a má execução orçamentária. O município apresentou defesa, porém, que não afastou todas as inconsistências apontadas no relatório técnico. Por isso, o voto do relator foi pelo parecer prévio contrário à aprovação das contas relativas ao exercício 2023. Portanto, o contexto apresentado justifica, infelizmente, a reprovação dessas contas. Voto que foi acompanhado pelos demais conselheiros no plenário. Bom, pessoal, e essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também pela TV Contas, canal 30.2, ou pelo nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até a próxima, pessoal!